Toda criança ama brincar e investigar os conceitos da eletricidade e do magnetismo. E eu sei que você está com dificuldade de escolher um experimento que seja encantador para levar para a sala de aula aí na educação infantil e no ensino fundamental. Se você está nessa situação, fica aqui, porque este é o vídeo certo para você. Solta a vinheta! Olá, eu sou Rosana Cavalcante, professora de Física, e aqui eu te ensino a levar a física de uma maneira lúdica e encantadora para a educação infantil e para o ensino fundamental. Portanto, se você quer ser aquele professor que vai se destacar com as crianças, já se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. E hoje eu vou te ensinar a fazer um experimento que envolve eletricidade e magnetismo. E cá para nós, toda criança adora explorar esses conceitos da eletricidade e do magnetismo. Inclusive, eu já gravei alguns vídeos que abordam circuitos elétricos que podem ser explorados tanto na educação infantil e no ensino fundamental. E eu vou deixar o link desses vídeos com atividades experimentais aqui embaixo na descrição para você acompanhar. Mas no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer é um experimento que une a parte de eletricidade e do magnetismo. Será que isso é possível? Então, a gente vai analisar essa possibilidade por meio de um experimento científico que é muito simples de ser feito e que toda criança de todas as idades vai se interessar e vai se encantar também. E o experimento de hoje, ele é chamado de eletroímã. E aqui a gente vai fazer um eletroímã caseiro, um eletroímã com material de baixo custo que você encontra aí na sua casa com toda certeza. Então agora eu vou te passar quais são os materiais que você vai precisar utilizar para fazer um eletroímã aí em sala de aula ou na sua casa também. Vamos lá! E para fazer o nosso experimento a gente vai precisar apenas de um prego, uma pilha, uma lixa, fiozinho de cobre e alguns clips. E agora você deve estar se perguntando como é que você vai encontrar fio de cobre para fazer esse experimento. Eu vou te dar algumas opções para você encontrar esse material que é super necessário para o experimento de hoje. A primeira opção e mais fácil e simples é você comprar o fio de cobre nessas lojas que vendem materiais eletrônicos, materiais de construção, coisa que envolve ferramenta e eletricidade. Então, se você busca essa loja, você vai pedir o fio de cobre esmaltado. E aí você consegue comprar isso geralmente por metro, ou então ele vende também todo um conjunto já completo com vários e vários metros de fiozinho de cobre. Mas a opção que geralmente eu faço é utilizar aqueles eletrônicos que já estão quebrados, já estão danificados, aí na nossa casa ou na sua escola. Então, se você tem algum liquidificador, alguma batedeira, algum material eletrônico que esteja quebrado, se você desmontar esse objeto, você vai encontrar uma fonte de fio de cobre, tá? Então, você pode buscar isso aí na sua casa mesmo e resolve esse problema. No meu caso aqui, o que é que eu tinha? Uma extensão na minha casa que já estava velha, estava quebrada, estava sem uso. Então, logicamente, né, como uma boa professora de física, a gente nunca joga fora esses materiais. A gente aproveita, recicla o trem e faz uma atividade experimental para levar a ciência aí para a sala de aula, para as crianças e para todo mundo que tem curiosidade. Então, com esse fio, essa extensão, na verdade, que estava quebrada, o que foi que eu fiz? Eu busquei um alicate de corte e eu desencapei essa extensão, tá? E eu vou pedir para que você venha um pouquinho mais para perto, porque agora eu vou te explicar como que você pode desencapar essa extensão, esse fiozinho e aproveitar os fios de cobre que tem aqui dentro. Então, chega um pouquinho mais perto. E agora eu vou deixar essa dica para vocês de como que a gente faz para desencapar esse fio. Percebam que aqui na extremidade do meu fiozinho da extensão, eu já tenho uma parte desencapada. Então, quando a gente tira essa parte preta, que é o material isolante, dentro dela, na parte interior, a gente tem vários fiozinhos de cobre
para realizar a nossa atividade experimental. E a gente tem o nosso alicate de corte e o nosso material isolante. Então, a ideia aqui é a gente pressionar esse alicate de corte em todo o material isolante. Então, a gente vai rotacionando esse material para que a gente consiga cortar ele e depois puxar. Quando a gente faz isso, a gente consegue desencapar o nosso fio. E agora que temos o nosso fio de cobre, a gente vai precisar retirar uma película que é protetora desse fio de cobre. Esses fiozinhos aqui, eles são chamados de fio de cobre esmaltados. Então, a gente vai precisar retirar essa parte esmaltada das extremidades do fio, porque a gente vai precisar fazer uma ligação desse fio na pilha. Então, se ele está isolado, nunca vai acontecer essa ligação elétrica. E como que a gente retira essa parte esmaltada? Passando a lixinha de unha na extremidade do nosso fio. Então, a gente passa muito bem a extremidade, a lixa de unha na extremidade do fio, para poder retirar essa película protetora e depois conseguir fazer a nossa ligação elétrica. Fiozinho de cobre pronto, com as extremidades livres do material isolante. E o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos utilizar o nosso prego e a gente vai passar esse fio de cobre em toda a extensão do prego. Então, aqui eu vou deixar essa parte inicial aqui, ó, um tanto razoável de fio, para a gente depois fazer a ligação na nossa pilha. E toda a parte do fiozinho de cobre eu vou enrolando no nosso prego. Então, a gente vai fazer isso com todo o fio. A gente vai dando voltas e voltas nesse fio de cobre em volta aqui do nosso prego. Então, vamos fazer isso. E no final, a gente vai deixar mais uma extremidade também do nosso fio para a gente fazer a ligação com a nossa pilha. Então, vamos lá que o nosso eletroímã está quase pronto. Eletroímã pronto. E agora a gente vai simplesmente ligar as extremidades dos fiozinhos de cobre aqui nos polos da nossa pilha. Então, a gente pode fazer isso utilizando o dedo mesmo. E depois disso, a gente vai aproximar o nosso eletroímã aqui nos nossos clipses. E o que foi que aconteceu? Olha só que interessante. Nós temos um eletroímã atraindo os nossos clipses aqui, como se fosse um ímã. E aí, prof, gostou do experimento? Se gostou, já deixa o seu like e lembra de compartilhar esse vídeo também com mais educadores para a gente levar a física e a ciência aí para a educação infantil e para o ensino fundamental. Mas agora a gente vai pensar o quê? O que é que tem de física, de conceitos físicos em torno desse experimento simples onde trabalhamos e construímos um eletroímã? O que é que a gente sabe? Todas as vezes que passa uma corrente elétrica em um fio, e nesse caso aqui a gente tem a passagem de corrente elétrica em um fio, porque temos um fio de cobre, é um material condutor, e a gente ligou esse fio de cobre a uma pilha. Então, a gente tem o quê? Uma diferença de potencial por conta da pilha, e quando a gente aplica essa diferença de potencial no nosso fio condutor de eletricidade, a gente vai ter a ocorrência de uma corrente elétrica. E quando a gente tem essa corrente elétrica, a gente tem também um campo magnético envolvido. Por isso que quando a gente faz a ligação aqui desse aparato, que nada mais é do que várias espiras de fio de cobre em volta de um prego, quando a gente faz a ligação com a nossa pilha, a gente acaba construindo um ímã temporariamente. Por isso que a gente chama esse experimento de eletroímã. Essa parte magnética, ela não veio da propriedade da matéria, assim como acontece com os nossos ímãs que encontramos no nosso dia a dia, que a gente utiliza e que tem bastante também em alguns equipamentos eletrônicos, no ímã de geladeira, etc.
Aqueles ímãs, eles têm uma propriedade da matéria que ocasiona, que gera esse campo magnético. Nesse caso aqui, não. O campo magnético ele foi gerado essencialmente por conta de um fenômeno elétrico. Por isso que a gente chama de eletroímã. E como que você pode investigar isso aí na sala de aula? Eu sempre deixo a sugestão de fazer realmente uma investigação científica. Então, inicialmente, o que é que a gente pode fazer? Pedir para que as crianças, sem fazer a ligação com a pilha, aproxime esse aparato dos clipses. Quando elas fazem isso, nada acontece. Mas no momento que a gente faz a ligação do nosso fiozinho de cobre com a nossa pilha e aproxima do nosso ímã, aí sim a gente tem o nosso eletroímã atraindo vários e vários clipses aqui, como se fosse realmente um ímã. Então, isso daqui é uma coisa que com certeza vai ser muito curiosa e vai ser fruto de muita investigação aí na sala de aula, tanto na educação infantil e também no ensino fundamental. Eu quero saber se você gostou desse experimento, se você já conhecia isso, se já tinha feito algum experimento parecido. Comenta aqui embaixo que eu quero saber como que tá o seu interesse aí, a sua curiosidade com esse eletroímã caseiro. Eu espero que esse experimento tenha sido útil para você, que você possa ter novas ideias para levar a física aí para a educação infantil e para o ensino fundamental. Se você gostou, já lembra de se inscrever aqui no canal. Vou deixar aqui do lado outros vídeos com experimentos que eu tenho certeza que serão úteis para você em sala de aula. Fica bem e lembre-se, física também é para crianças. Tchau, tchau!